Olá, amados, a paz do Senhor. Novamente estamos aqui, para falar sobre mais essa situação. Eu já tenho falado sobre essa situação em outros áudios, Já passei aqui para o grupo, já passei para vocês, mas são assuntos que sempre retornam, Que há situações ainda de pessoas que ainda estão ignorantes quanto a essa situação, Porque muitas delas não estudam a Bíblia, não entendem a Bíblia, não compreendem e acabam ainda muitas sendo enganadas, por falsas doutrinas, Doutrinas com isso, sendo explicado com versículos isolados da Bíblia, sem ler o contexto, como eu disse a vocês. É preciso entender aquele versículo e ler o seu contexto para poder entender, porque Deus, no mesmo tempo que está falando, Ele está ali explicando o que verdadeiramente é. E a situação que nós vamos estar passando hoje, novamente, é falar sobre maldição hereditária. Maldição hereditária existe ou não existe? Vamos falar sobre essa situação. São coisas que sempre voltam, Mas o que me chamou a atenção aqui para a gente retornar a esse assunto, algumas semanas recentemente, eu estava observando em um grupo, isso no grupo de restauração de casamento, certo? Eu estava observando algumas conversas de algumas pessoas, de grupos que eu faço parte, e aí o que acontece? Eu vi uma conversa, entre os componentes do grupo, e nessa conversa surgiu essa questão de maldição hereditária, essa situação de maldição hereditária. E um do texto dizia assim, o adultério era, não vou ler todo o texto, mas dizia mais ou menos isso aqui, para vocês compreenderem. O adultério era uma maldição em minha família, certo? Então, vamos ver aqui, as pessoas ainda, elas têm esse entendimento de achar que o adultério é algo hereditário, uma maldição hereditária, certo? As pessoas têm essa situação de achar e de pensar que existe esse negócio de maldição hereditária, certo? De dizer que o adultério é uma maldição hereditária, Se a gente for observar em toda a família, seja de grande porte, de conhecimento e ao mais baixo, classe social, nós vamos ter sempre um histórico seja de um parente só, embora toda a família não tenha nunca adulterado, mas se você for ver os antepassados, bem lá atrás mesmo, sempre vai ter um histórico de alguém, certo? Dentro dessa família, certo? Que adulterou alguma vez na sua vida. Sempre vai ter esse histórico, certo? Seja um tataravô, um parente bem distante mesmo, que você nem conheceu. Então, sempre nas grandes famílias, em toda a família vai ter esse problema aqui de adultério, certo? Porque o adultério, gente, a gente não pode entender o adultério e outras coisas, fornicação, prostituição e outras situações de pecado, certo? Como uma maldição. O adultério, ele não é uma maldição. O adultério, ele é um pecado, certo? É pecado. E o pecado entrou desde que Adão e Eva pecaram ali no Jardim do Éden, certo? Não é uma maldição, é um pecado. O pecado está ali contido desde que o homem pecou. E eles vêm, certo? Esse pecado de adultério vem desde lá. A partir do momento que Adão e Eva pecaram contra o Senhor, os pecados vêm até os dias de hoje,
certo? O pecado entrou no mundo. O pecado entrou, se corrompeu, certo? Então eu não posso chegar aqui, certo? E dizer que é maldição. Não, é um pecado. O pecado de adultério é pecado, não é maldição. Vamos entender que adultério não é uma maldição. Não é porque seu avô ou seu tataravô adulterou com alguém que você é obrigado a ter também a mesma situação que ele, certo? Então o que acontece? Ainda em muitas igrejas é pregada a doutrina da maldição hereditária, o que quer dizer que é a falsa doutrina da maldição hereditária, né? Em algumas igrejas, eles ainda defendem essa situação de dizer que maldição hereditária existe. Maldição hereditária, vamos entender que maldição hereditária não existe e nunca existiu. O que acontece é que as pessoas pegam, essas pessoas que sem conhecer a palavra de Deus pegam versículos isolados da Bíblia, como eu já disse, né? E passam a passar como se fosse realmente aquilo, sem ler o contexto. E um dos textos que mais se utiliza está lá em Êxodo, capítulo 20. São um dos textos, né? Um dos versículos mais usados são esses que nós vamos ler agora. Êxodo 20 e vamos ler o 5. Depois nós vamos ler o que tem adiante, para a gente entender que essa coisa de maldição hereditária não existe. E aí o que acontece? Diz o seguinte: não adorarás nem lhe darás culto, porque o Senhor teu Deus, Deus zeloso, prestem atenção nessa parte, que visito a iniquidade, prestem atenção, a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Prestem atenção, né? Vamos entender aqui, né, que aqui é um versículo totalmente isolado, certo? Nós lemos aqui só esse versículo. E aí o que acontece? Vamos aqui entender, certo? Vou dar aqui um testemunho meu, né? Quando a gente pode herdar a genética de algum parente nosso, que não tem nada a ver com maldição hereditária. A gente pode herdar, certo, a genética do nosso pai, do nosso tataravô, um primo bem distante, de alguém, né, antepassado nosso, certo? Geneticamente a gente pode herdar um olho, uma cor de olho, a cor de pele, a cor do cabelo, o cabelo, se é liso, se é crespo, se é cacheado, certo? Geneticamente, por quê? Isso mexe com o quê? Com a genética, certo? Que não tem nada a ver com hereditariedade. Genética é coisa totalmente diferente de hereditariedade, certo? Nós herdamos dos nossos pais, tataravós, avós, mãe, né? Alguma coisa que temos em nós, seja um olho, ou uma cor de olho, seja o formato do olho, seja o formato do rosto, do nariz, do corpo, seja uma doença também, se uma avó sua teve câncer de alguma coisa, ou alguma doença, um diabetes, você pode herdar, né? Não é obrigado que você vai herdar, porque tem situações de pessoas que não herdou nenhum tipo de doença porque os pais tiveram. Não é obrigado. É a genética que vai decidir se a sua genética, porque há situações, né, que nós herdamos pelas coisas, né, por a gente comer alguma coisa, pelo nosso convívio com a situação. A gente pode herdar uma certa doença que o nosso tataravó nunca herdou também, né, que nunca teve, e você por acaso na sua família não tem nenhum histórico de alguém que teve diabetes, de repente você tem, mas isso aí já é influência dos alimentos que você come, de alguma situação que você passou, certo? E você acaba, né, aquela doença começa ali em você, mas não é obrigado o seu tataravó, certo? Então
nós vamos entender que não tem uma coisa nada a ver com a outra. Você pode herdar geneticamente e também não pode nem herdar nenhuma doença. Certo? Vai ser organismo. Tem gente que tem organismo fraco e herda uma certa doença que na sua família, no meio da sua parentela, ninguém teve nada. Certo? Vai depender do seu organismo. O seu organismo é fraco para aquela situação e acaba, né, tomando aquela doença. Certo? Não é obrigado alguém da sua família ter. Né? Porque nós vemos situações dessas que às vezes a família não tem e às vezes você sem querer tem. Então vamos entender que aqui a genética é uma coisa, a hereditariedade é outra, não tem nada a ver. Certo? Se fosse assim, se nós formos comparar a genética com a hereditariedade, então quer dizer, vou dar um exemplo meu, né? Testemunho meu, do meu pai, né? A minha família é muito grande, apesar que hoje a minha família diminuiu. Hoje só tem eu, meu pai e meus irmãos, né? De sangue, né? Minha família de sangue. Só tem eu, meu pai e primos muito, muito distantes, mesmo que eu nunca conheci. Mas o que acontece? Quer dizer, na minha família, teve o seguinte. Na minha família, os meus tataravós, bem longe mesmo, sempre traíram suas esposas, ou as esposas traíram seus esposos, adulteraram, fornicaram, prostituíram-se. Quer dizer, então, que se lá atrás teve, meu pai também tinha que ter passado por essa situação? Ele tinha que herdar? Não. Certo? O que aconteceu? Meu pai, né, pelo menos desde o momento que eu conheci meu pai e minha mãe, eu nunca vi o meu pai, certo, trair a minha mãe ou adulterar com ela, enquanto a gente estava ali juntos, né? Porque onde meu pai estava, minha mãe estava. Onde a minha mãe estava, meu pai estava. Então nós crescemos assim, até que o Senhor levou minha mãe. E eu continuei com meu pai. E também, enquanto eu continuei com meu pai, eu nunca vi meu pai sair com mulher. Meu pai não me deixava em canto nenhum. Ele ia comigo, se ele ia para o trabalho, eu ia para o trabalho. Se ele voltava para casa, até o momento que a gente se separou, certo? Que houve a morte da minha mãe, né? E ele casou-se novamente. Meu pai casou-se novamente, ficou viúvo e casou-se novamente alguns anos depois. E depois eu nunca ouvi falar. Ninguém nunca chegou na porta da gente para dizer que meu pai estava com mulher, que meu pai traiu essa mulher com quem hoje ele está, certo? Nunca a gente ouviu falar, nem em algum lugar que tenha visto ele conversar com a mulher. Não. Quer dizer que era obrigado meu pai a herdar porque o meu avô, né, em primeiro grau, traía muito a minha avó, adulterava fora. Então era obrigado meu pai a herdar? Então isso aqui é uma farsa. A gente tem que entender que isso aqui é uma farsa. Certo? É uma farsa, certo? Que muitas igrejas ainda defendem essa doutrina da maldição hereditária. Certo? Ainda defende, certo? Como se os descendentes sofrem diversas maldições que são oriundas. A gente tem que são oriundas do comportamento mal dos seus antepassados. E, no entanto, o texto em que nós lemos, Êxodo 25, não sustenta esse pensamento, como nós vamos ver agora. O texto demonstra que haverá, prestem atenção, por isso que eu pedi a vocês, prestem atenção. O texto demonstra que haverá uma visitação do juízo de Deus aos descendentes dos ímpios. Porém, essa visitação é sobre os que aborrecem a Deus, ou seja, sobre aqueles que agem como agiram seus pais, que andam no mesmo caminho do maligno. Ou seja, se você está traindo a sua esposa, ou sua esposa está traindo você, Deus vai lhe visitar por quê? Em forma de quê? De juízo, é o juízo, certo? Do pecado. Deus também vai condenar você, você vai pagar também, certo? Você vai sofrer as consequências também. Deus vai vai cobrar de você, porque seu pai fez, mas não é porque ele fez que Deus vai cobrar você, que você é obrigado, não, certo? Então ele vai visitar a iniquidade, o pecado. Uma coisa
dizendo, é iniquidade. O pecado, os erros. Certo? Os pecados dele, ele vai visitar os pecados. Para isso que está escrito aqui na Bíblia. Iniquidade. Certo? Deus zeloso, veja. Porque é o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade, a maldade. Certo? Para a gente entender aqui, a maldade. Vai visitar a maldade dos seus antepassados. Certo? Vai visitar e vai cobrar o preço. Né? Deus vai ali vai fazer o quê? Certo? Vai cobrar. Tem o juízo de Deus ali sobre as maldades dele. Certo? Não é que a maldade que ele praticou, Deus vai cobrar de você, não. Ele vai cobrar se você fizer o que seu pai fizer. Ou que sua mãe fizer. Certo? Ele vai cobrar isso. Se você praticou a maldade, Deus vai cobrar de você. Não é porque o seu pai praticou, vamos dizer aqui, o adultério. Seu pai praticou o adultério e você não praticou. Quer dizer que Deus vai cobrar você e não vai cobrar o seu pai? Não. Totalmente o contrário. Deus vai cobrar a maldade que o seu pai praticou. E se você cometer a mesma situação que o seu pai praticou, você também vai ser cobrado por Deus. Certo? Então vamos ver aqui que Deus ele visita, certo? A visitação do juízo, certo? De Deus aos descendentes, certo? Porém, vamos entender que essa visitação é sobre os que aborrecem a Deus, ou seja, sobre aqueles que agem como agiram seus pais, que andam no mesmo caminho do maligno. Observem aqui que o trecho que fala aqui, daqueles que me aborrecem, não há como sustentar como base nesse texto que alguém totalmente obediente a Deus possa sofrer uma maldição hereditária, porque os seus antepassados fizeram diversas maldades. Era isso que eu estava explicando a você agora há pouco. Essa pessoa não aborreceu a Deus. Pelo contrário, anda nos seus caminhos. Se você anda nos seus caminhos, por que Deus vai cobrar de você juízo de você? Porque seu pai era adúltero. Está dizendo aqui pelo contrário. Certo? Se você não aborrece a Deus, se você anda nos caminhos, porque Deus vai cobrar de você uma coisa que seu pai fez. Essa situação não sustenta esse texto, que essa falsa doutrina da hereditariedade falam aí nas igrejas, né? Então a gente tem que ver que a descontinuidade desse juízo de Deus é evidente quando do arrependimento e mudança da postura da pessoa, independente se os seus antepassados foram maus ou bons, ou também no início desse juízo de Deus sobre a pessoa, se ele optou pelo caminho da desobediência, independente se os seus antepassados foram maus ou bons. Vamos aqui a alguns exemplos na própria palavra do Senhor, certo? Nós vamos aqui, vamos ver aqui a situação de Samuel e seus filhos. Se os antepassados justos isentam os filhos de maldições hereditárias, o que dizer do exemplo do profeta Samuel? Samuel, ele foi um dos maiores profetas e sacerdotes dos tempos bíblicos. Andou com Deus e tinha o Espírito de Deus. Nesse caso, os seus filhos deveriam receber a bênção hereditária, né? Se assim fosse, vejamos. Porém, nós vamos lá em 1 Samuel 8,3, que diz o seguinte: porém, seus filhos não andaram pelos caminhos deles, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Os filhos de Samuel tiveram um bom exemplo, mas escolheram o caminho do mal. Isso demonstra que cada um responde por si perante Deus. Os filhos de Samuel deveriam ser abençoados, mesmo sendo malignos, só porque seu pai foi justo. Era aquilo que eu estava dizendo a vocês. Samuel, ele foi um homem bom e reto diante do Senhor. Então, se fosse para herdar essa situação, os filhos de Samuel era para ser também da mesma forma que o pai, que foi, né, Samuel, o pai deles, né? Mas os filhos não herdaram, eles não andaram como Samuel andou nos caminhos do Senhor. Pelo contrário,
hereditária, ele deveria herdar a situação do pai. Eles tinham que herdar a situação do pai, né? Então veja que não tem para onde ver essa situação. Não existe aqui a maldição hereditária. E da mesma forma, tem situações na Bíblia que nós vamos encontrar que foi totalmente ao contrário. Enquanto os pais foram maus, nós vamos ver diversas situações, nós vamos ver uma delas agora. Tem situação que o pai foi mau, foi um mau rei, e os seus filhos não herdaram a maldade do pai. Totalmente contrária à situação de Samuel. Veja, certo? Então, os filhos não herdaram, seguiram em retidão, seguindo a palavra de Deus. E foram abençoados. Nós vamos ver aqui uma situação aqui entre Abias e o seu filho Asa. Então, se os antepassados maus transmitem a maldição hereditária aos seus filhos, então o que dizer do caso do rei Abias de Judá, que diz ao seu respeito? Veja só o que diz 1 Reis 15:3, que diz o seguinte: andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para o Senhor seu Deus. Nesse caso, né? Nesse caso aqui você vê, nesse caso seu filho deveria herdar a maldição hereditária vinda dele, de seu pai, pois foram homens malignos. Vejamos, porém, que a Bíblia diz sobre Asa, o filho de Abias. Vamos ver isso lá em 1 Reis, ainda continuando aqui, 1 Reis 15, versículo do 11 ao 14, que diz o seguinte: Asa fez que era reto, era aqui que eu estava dizendo a vocês. Asa fez o que era reto perante o Senhor. O coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Ou seja, Asa, o filho do rei Abias, escolheu andar nos caminhos contrários ao do seu pai e ao do seu avô, que eram malignos. Então veja que aqui já está uma geração do avô, do pai, né? Veio do avô, o avô era mau, o pai era mau, praticou iniquidade, certo? Mas o neto e o filho não herdou as iniquidades dos pais. Então não há, certo? Não há atribuição alguma de maldição sobre ele. Nesse caso, Asa deveria ser amaldiçoado por conta do pai e do avô, mesmo sendo obediente a Deus, só porque o pai e o avô eram malignos, né? Nesse caso, então, seria amaldiçoado. E a gente não vê isso na palavra do Senhor. Então vamos entender que não existe essa situação de maldição hereditária, certo? Não existe. E nós vamos ver aqui diversas outras situações, certo? E para esclarecer definitivamente o texto, aqui dentro do texto, o tema, temos o texto de Ezequiel 18, certo? Onde também uso muito esse versículo, 18:2, aonde diz o seguinte: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se esbotaram. Esse ditado aqui, ele significa, em outras palavras, que nossos pais é que pecaram no passado e nós é que estamos sofrendo castigo. O que acontece? O profeta Ezequiel traz uma palavra de Deus para esclarecer a questão e demonstrar o pensamento de Deus sobre essa questão. Aí Deus vai dizer mais adiante, aqui ainda em Ezequiel 18:20, a alma que pecar, prestem atenção, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. É aquela situação que eu já expliquei. Fica claro que se a doutrina da maldição hereditária fosse bíblica, não haveria motivo da repreensão e a explicação dada por Deus em Ezequiel 18. Nesse texto fica claro que cada um é responsável pelos seus próprios erros e acertos, certo? Leia Ezequiel 18 inteiro. Nós vemos aqui que quem peca, a alma que peca, aquele que praticar o adultério ou qualquer que seja o pecado, certo? A alma que peca, essa morrerá. Deus
aqui, na situação aqui de Êxodo 20, certo? Que aqui, olha o que Deus, aquilo que eu acabei de explicar agora. No versículo 6, diz: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam o meu mandamento. Ou seja, Deus, certo? Ele tem misericórdia daqueles que não praticam a imoralidade, o pecado, o adultério. Deus aqui está dizendo, certo? Ele mesmo está dizendo aqui, ó, e faço misericórdia. Deus tem misericórdia. Deus não vai cobrar dessas pessoas aquilo que eu disse a vocês. Deus cobrará daquele que praticou o adultério, qualquer que seja o pecado. Então vamos entender de uma vez que o pecado, certo, não é uma maldição, certo? Muito menos maldição hereditária, que maldição hereditária não existe. Vamos ler corretamente aqui, certo? Porque iniquidade aqui não quer dizer maldição, não. Iniquidade aqui quer dizer a maldade dos pais, certo? Deus vai visitar a maldade dos pais. A maldade, vamos entender que é a maldade que Deus vai visitar, certo? Tanto dos pais, dos filhos, dos tataravós, e Deus cobrará o juízo de cada um, certo? E não quer dizer que eu vou herdar. Se meu pai era adúltero, eu vou ser adúltero, não vou herdar. Isso aí fica à disposição sua. Se você quiser pecar, você peca, mas sabendo que Deus cobrará de você. Não é porque o seu pai pecou que você também é obrigado a pecar, não. Certo? Você pode ter um caráter diferente, assim como foi com meu pai, né? O exemplo do meu pai é um grande exemplo, certo? Os antepassados do meu pai, meu avô, bisavô, tataravô, todos eles praticaram o adultério, mas meu pai não praticou. A gente nunca ouviu falar, até os dias de hoje, eu nunca ouvi que meu pai traiu minha mãe, ou que meu pai traiu a esposa dele de hoje. A gente nunca ouviu falar. Então não é obrigado que meu pai tenha que herdar o que os meus avós, os meus tataravós praticou no passado. Deus vai visitar a gente tem que entender que Deus vai visitar aqui a maldade, a iniquidade dos nossos tataravô, bisavô. Não é uma maldição. Vamos tirar essa coisa da cabeça de achar que é uma maldição, certo? Porque isso é pecado. O adultério é um pecado e não uma maldição. E tantos outros pecados que tem aí fora. É um pecado, não uma maldição. Então vamos entender de uma vez por todas, certo? Que não existe essa situação, certo? De dizer, certo? Quando Deus diz que visitará a maldade dos pais nos filhos, que é totalmente diferente da ideia de maldição, de 2 a 3 gerações, ele faz referência ao mal, que é aquilo que eu já disse a você, faz referência ao mal que reside na natureza do homem, que foi herdado do pecado de Adão. Este mal que existe na natureza do homem, gerado segundo a vontade da carne, vontade do varão e do sangue, não se extingue indefinidamente 2 a 3 gerações. Não é possível contar as gerações que o mal adquirido em Adão alcançará, pois o mal que Deus visitará refere-se ao pecado de Adão, que passa de geração em geração. Deus vai visitar os pecados de todos, do seu tataravó, seja que ele praticou adultério ou não, fornicação, prostituição, ele vai visitar e vai cobrar de cada um, certo? Prestem atenção nisso e entendo de uma vez por todas que não existe maldição hereditária. Essa é uma falsa doutrina que ainda em muitas igrejas prega aí fora. Não existe maldição hereditária. Amém?